E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS e estamos aqui novamente para mais uma listinha dos celulares, né? Qual, né, comprar entre tanto e tanto, né? O primeiro que eu fiz foi entre 600 e 700 reais no máximo aí, né? Tinha 300 e pouco até 700 reais, né? 699. Agora essa lista aqui eu estou fazendo de 799 a 999, como vocês podem ver aqui os preços, né, dos celulares. Então eu havia esquecido do Quantum Go, né, o mais simples na outra lista, certo? O Moto G terceira geração não havia entrado porque ele teve uma alta de preço, né, duas altas de preço, né, o celular. E eu decidi trazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celulares aí. Tentei diversificar um pouco, tá bom? E vamos lá, né? Vamos aqui ao primeiro, que é o Quantum Go aí, que é o celular que todo mundo tá falando no momento, né? O J5, que está sendo um grande sucesso aí da Samsung, junto com o J7, que não entra aqui por causa do preço. O A5, que caiu, né, o preço, ele saiu aí em torno dos seus R$ 1.500, hoje já está por volta de 979, né, de acordo com o site de busca e de preços. O Moto G terceira geração, eu vou explicar aqui, vou fazer um adendo a esse aqui, certo? Porque muita gente não vai gostar do que eu estou apresentando aqui, então isso aqui tem uma explicação. O LG G4 Stylus, né, que vem com a canetinha e tudo mais. O Sony M4 Aqua, Polinux, mas o Sony M4 Aqua é um intermediário, um premium, né? Calma, eu também vou explicar. Temos o Zenfone 6, certo? Então esses são os celulares aí que eu estou trazendo aqui para vocês na faixa de 799 a 999, ou seja, de 800 a R$ 1.000. Qual? Isso aqui não vou falar para vocês qual você deve comprar. Eu estou colocando aqui as especificações de cada um para vocês terem uma noção do que cada um tem e qual seria o melhor custo-benefício para vocês, certo? Então vamos lá. Eu decidi fazer o seguinte aqui. Todo mundo como está quase no mesmo patamar, todo mundo com tela de 5 aqui, ó, memória RAM, armazenamento. Então eu decidi dar a seguinte nota. Quem tiver tela de 5 ganha nota 1. Quem tiver tela de 5.7 ou 6 ganha nota 2. Então teve o destaquezinho aqui. Todo mundo igual, 1 ponto. Todo mundo praticamente igual aqui também, 1 ponto. Certo? Memória RAM, quem tem 1 GB ganha 1 ponto. 1 GB e meio, 1 ponto e meio. 2 GB, 2 pontos. Mesma coisa para memória de armazenamento. 32 GB, que é o top, 2 pontos. 16 GB, 1 ponto e meio. E 8 GB, 1 ponto apenas. Certo? E aí por diante, só o processador que eu não pontuei, entendeu? Mas o restante aí, tudo pontuando, certo? Por exemplo, rádio e TV, quem tem os dois ganha 2 pontos. Quem tem apenas um, ganha 1 ponto apenas, certo? O GPS, o AGPS com GLONASS, 1 e 2 pontos também, certo? A bateria acima de 2.500 mAh, eu coloquei aqui quem ganhar ponto, certo? E o preço aqui eu não coloquei pontuação, mas é mais para falar quem é o melhor custo-benefício, certo? Primeiramente, o Moto G terceira geração que eu estou apresentando aqui é o modelo mais simples. É o modelo de 8 GB que vocês podem ver aqui, de 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento, certo? E ele está 999 no site da Motorola, tá bom, pessoal? Então ele teve um reajuste, aumentou-se o preço dele 2 vezes e por isso que eu estou fazendo dele. Se eu fosse fazer o de 16 GB aí com 2 GB de memória RAM, iria sair por 1.100 e alguma coisa. Então ele não estaria dentro desse patamar aqui, que seria de 799 a 999, entendeu? Por isso que eu peguei esse aqui, o mais simples em memória de armazenamento e memória RAM, certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, vocês podem ver aqui na tela, quem teve um destaque maior foi o LG G4 Stylus e o Zenfone 5.7 e 6. Gente, do outro que eu fiz, que era até 600 ou 700 reais, teve aí uma outra especificação errada, entendeu? Então, eu posso ter pego errado do site, o site pode ter me passado alguma informação errada, ou eu até mesmo posso ter colocado errado. Então,
Pode haver, sim, alguma informação errada? Pode, só deixar nos comentários aí que não tem problema, certo? Resolução, basicamente todo mundo aqui 720 por 1280 pontos, que é uma tela HD. Tela AMOLED apenas para o Quantum Go, Super AMOLED para os dois da Samsung e IPS para o restante. Então todo mundo ganhou nota 1 e todo mundo basicamente no mesmo patamar também, certo? Memória RAM foi um diferencial. Quem tinha 2 GB foi assinalado aqui, certo? Ganhou seus 2 pontos. Quem tinha 1,5 GB, que é no caso o J5, ganhou 1,5 ponto. E 1 GB apenas ganhou 1 pontinho. Armazenamento, mesma coisa. Quem teve o destaque foi o Quantum Go e o Zenfone 6. Pessoal, quem pulou o vídeo e está vendo agora, eu estou fazendo do mais simples do Moto G, certo? O Moto G tem o de 16 GB, entendeu? Então, volta o vídeo e começa a ver de novo, entendeu? Para depois não falar algo que não tem nada a ver, entendeu? Se a pessoa está vendo a partir daqui, ela vai começar a falar, pô, mas você está fazendo com a versão de 8 GB. Volta o vídeo e começa a ver desde o início, tá? Eu só peço isso, para que quando você for fazer a pergunta, você faça a pergunta com uma base, entendeu? Que seja conclusiva a sua dúvida, que a sua dúvida assim, é isso, entendeu? Para ter uma conclusão coerente, entendeu? Então vamos lá. Como eu falei, 1 ponto e meio e 2 para memória de armazenamento. Micro SD todo mundo, 1 ponto. Processador não pontuei ninguém. Android, o Android, como eu já falei, pessoal, teve gente que no outro falou assim, pô, o Grand Prime ele já está na 502, devia levar em consideração. Não, é no momento em que se lança o aparelho, entendeu? Aqui nós temos o A5, que está na 444, e o Zenfone 6 na 444. O A5 já está na versão 5 do Android, e o Zenfone parece que também já deve estar entrando aí na versão 5 aí do Android também. Mas receberam o 444 e não pontuaram por causa disso. O restante pontuou porque está acima de 5 do Android 5. Câmera frontal, todo mundo que tinha 5 pontuou, menos o Zenfone que tinha 2 megapixels não pontuou. Poderia pontuar com meio ponto, 2 pontos, não poderia. Mas não, eu decidi, como aqui não teve assim vários, a maioria teve e só um que não, então eu decidi deixar a pontuação aqui. Câmera traseira, todo mundo 1, com 13 megapixels. Vídeos, todo mundo gravando a 1080p, todo mundo 1 também. Rádio, somente o Quantum Go tem rádio e TV, então ganhou 2 pontos. O restante ganhou 1 ponto e menos o LG G4 Stylus, pelo que eu vi não tem nem TV e nem rádio, então não ganhou nenhum ponto. O GPS aqui também teve diferencial. Quem tinha o GPS ganhou 1 ponto e quem tinha o GLONASS ganhou mais 1 ponto, certo? Então foi o caso aqui do A5, do G4 Stylus, do M4 Aqua e do Zenfone 6. Aí na bateria, quem teve acima de 2500, como já falei, que foi o J5, o LG G4 Stylus e o Zenfone 6 ganharam 1 pontinho. O restante não ganhou nenhum ponto. E vendo aqui o preço, pessoal, por que eu coloquei um asterisco aqui no 999? Certo? Eu já vou chegar aqui. O melhor custo-benefício em relação a preço, obviamente, eu também concordo, é o que ficou em primeiro lugar no ranking aqui, ó, que teve 15 pontos, que foi o Quantum Go, entendeu? Então esse, basicamente, é o melhor custo-benefício dos celulares entre 799 e 999. O segundo colocado foi o M4 Aqua. Apesar de ele ser um intermediário premium, ele está competindo aqui com os intermediários, certo? Com, por exemplo, com o Moto G, terceira geração, com o J5, com o A5. Então ele teve 14 pontos e meio e ficou em segundo lugar, certo? Mas ele tem um custo um pouco mais alto, que é R$ 999, R$100 em relação ao Quantum Go. Em segundo lugar, pessoal, vem o LG, em segundo lugar vem o LG G4 e M4 Aqua, entendeu? Dois celulares aí com custo um pouco mais alto, certo? Então aí você vai ter que ver, eu prefiro o Quantum Go ou esses outros dois. Eu vou pagar R$100 a mais por ter uma bateria melhor do que o Quantum Go, mas o Quantum Go ele tem mais memória RAM e mais armazenamento em relação ao G4. Só que o G4 Stylus ele tem a caneta, ele tem outros diferenciais que são, eu acho que é infravermelho, entendeu? Que eu não coloquei aqui, que podem diferenciar isso depois numa compra, entendeu? Pode ter também, eu acho que o G4 Stylus ele tem NFC, não sei se o Quantum Go tem NFC também, tá? Não relacionei isso aqui, eu estou fazendo do básico apenas do aparelho, tá? O básico que teria que ter
para você comprar na hora para não ter dúvidas, entendeu? Então os dois que ficaram aqui em segundo lugar foram o LG G4 Stylus e o Sony M4 Aqua. O que ficou em terceiro lugar é o J5 799. Ele tem um bom custo-benefício, ele ficou um ponto atrás apenas do Quantum Go, mas o processador dele não é tão bom quanto o do Quantum Go. Ele tem 16 GB de armazenamento e 1,5 GB de memória RAM, bem menos, praticamente metade de armazenamento e meio GB a menos em relação ao Quantum Go. Então, só que a bateria dele é melhor e ele tem TV ainda, o J5 não tem. Então, isso tudo vocês têm que levar em consideração também, pessoal, certo? Em relação ao Quantum Go e até mesmo o M4 e o G Stylus. Em quarto lugar, pessoal, ficou aqui, vocês podem ver, o A5 por 979. Só que aqui eu vejo que aí o custo-benefício já é um pouco mais alto, né, desse celular aqui, porque ele fez menos pontos até do que os outros, né? Obviamente porque ele ficou em quarto lugar. Então, e ele por um preço mais alto, então se torna assim um custo-benefício um pouco alto. Tá bom? E o que ficou aqui em último lugar foi o Moto G terceira geração com 999, fez apenas 12 pontos. Ou seja, um custo-benefício muito alto, entendeu? Tá certo que eu ia falar Lollipop, que é Lollipop mesmo, que ele vai ser provavelmente um dos primeiros a serem atualizados, essa lista e tudo mais. Mas você vai pagar por esse custo, pessoal, um custo um pouco mais alto em relação até ao Quantum Go, que tem mais memória, memória de armazenamento, mais memória RAM, entendeu? Que tem TV, tá certo que o Moto G3 tem TV, tem mais memória RAM, tem, mas é mais caro. A gente está fazendo mais simples em relação ao Quantum Go, né? Então o Quantum Go, ele tem uma certa vantagem realmente com a maioria, tanto em processador, em armazenamento. Ele praticamente, ele perde em tela porque a tela dele não é maior, certo? Ele perde no GPS porque ele não tem o GLONASS, mas a bateria dele está beirando ali os 2500, entendeu? Então ele, basicamente, ele bate qualquer um realmente no custo-benefício, certo? E o Moto G o Moto G, ele deixou de ser há muito tempo o melhor custo-benefício. Ele era o melhor custo-benefício desde o Moto G segunda geração. Depois que chegou o Zenfone 5, ele perdeu esse posto. Depois que chegou o Xiaomi, perdeu ainda também o posto para Xiaomi e a Asus, entendeu? E agora fica o Moto G terceira geração. A Motorola subiu o preço do celular, aumentou o preço e ele deixou de ser o melhor custo-benefício, certo? Se esse preço aqui fosse pro mais top, 2 GB e 16 GB de armazenamento, com certeza ele teria feito aqui mais um ponto e mais 2 pontos. Ele iria para 14, ele ficaria em terceiro lugar. Aí ele começaria a ter um lugar de destaque com o mesmo valor de 999, mas não é isso que aconteceu. E se ele tivesse TV, mais um ponto, seria de 14 para 15. Ou seja, ele empataria com o Quantum Go, ele ficaria mais ou menos emparelhado ali com o Quantum Go. O que iria diferenciar, que eu não fiz aqui, não entrei no critério, foi o processador, que pode ser um fator determinante aí também na escolha, certo? Nós temos aqui um octa-core de 1.3 para o Quantum Go, um quad-core de 1.2 para o J5, um quad-core de 1.2 para o A5, um quad-core de 1.2 para o Moto G terceira geração. Temos aqui o LG G4 Stylus. Ele tem dois modelos, um octa-core de 1.3 ou um quad-core de 1.2. Eu não sei qual que veio para o Brasil. O M4 Aqua, nós temos um octa-core, sendo que um quad-core de 1.5 e outro quad-core de 1.2. E o Zenfone 6, ele é um dual-core de 1.6 da Intel, certo? Aqui, MediaTek, eu acho que é o Quantum Go, e no restante aqui, eles são Snapdragon. Eu não sei se o LG com esse octa-core seria Snapdragon também. Eu acho que ele seria o MediaTek também, tá? Então, num contexto geral, pessoal, o melhor custo-benefício de 799 a 999 é o Quantum Go, com certeza. Eu não tenho esse aparelho, mas com certeza ele é o melhor custo-benefício, certo? Aí depois vem aí LG G4, Stylus M4 Aqua, a linha Samsung, certo? E o Zenfone aqui em terceiro. Eu não falei do Zenfone em terceiro lugar, né? Ele pegou terceiro lugar aqui, me desculpe se eu esqueci.
Do segundo acho que já fui para o quarto lugar, mas em terceiro lugar ficou o Zenfone. Ele tem um bom custo-benefício, 899, ele ficou um ponto atrás do Zenfone do Quantum Go e pelo mesmo preço, entendeu? Então, excelente custo-benefício. Como já falei também que o J5 também é um bom custo-benefício, mas quem ganha no geral aí é o Quantum Go. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa outra lista aqui. Eu não havia dito na outra lista, na primeira lista, que faria essa, mas com certeza vou fazer uma outra lista que a partir de R$1.000 a 1.300 ou R$1.400, vou fazer uma outra lista aí dos aparelhos qual que você, vou te mostrar qual que você acha que deve comprar, você deve comprar. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!